Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, neste novo despertar com Deus. Vamos em frente, passo a passo, capítulo a capítulo. Temos estudado a palavra de Deus, temos aprendido preciosas lições, ensinamentos divinos para que possamos ter uma vida segundo os planos e a vontade de Deus. Que bom que você está mais uma vez junto de nós acompanhando este projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. E vamos mais uma vez, mais um ciclo, mais uma semana de estudos. Estamos nos capítulos agora finais do livro de Levítico, este importante livro. E esta semana nós temos aí alguns assuntos muito interessantes. O tema de hoje, do capítulo 21 de Levítico, as prescrições para os sacerdotes. Levítico 21, o foco principal é a santidade dos sacerdotes. Eles são chamados a manter um padrão elevado de pureza e retidão. Afinal, eles eram os líderes em Israel. Eles eram os representantes de Deus, servindo como intermediários entre Deus e o povo. Isso nos leva a refletir sobre a importância da pureza espiritual em nosso próprio serviço a Deus. Estabelece várias restrições específicas para os sacerdotes. Essas restrições incluíam a proibição de se aproximarem de cadáveres, de se casarem com mulheres desonradas, ou seja, que não fossem virgens, de cortar o cabelo de maneira inadequada. São algumas diretrizes que visavam garantir a pureza e a reverência na função sacerdotal. Esse é o resumo introdutório em nosso estudo. Lembrando que é importante que você faça primeiro a leitura na sua Bíblia. E agora eu convido você para que você esteja com a sua Bíblia aberta, se possível, claro. Talvez você possa estar ouvindo este áudio no volante, enquanto dirige. Mas se você puder estar com a sua Bíblia aberta, irá ajudar na sua compreensão. Os 24 versículos deste capítulo. Nestes versículos são registrados as regras de pureza específica aos sacerdotes. A mensagem de Levítico 21 é para os sacerdotes e suas famílias. Eles deviam se proteger de qualquer tipo de contaminação. O povo devia fazer certas coisas proibidas aos sacerdotes. Por sua vez, os sacerdotes comuns tinham mais liberdade do que o sumo sacerdote. Havia uma gradação de conduta que se tornava mais rígida conforme a posição da pessoa. Mais uma vez, lembrando a todos que quando estudamos o Antigo Testamento, nós precisamos buscar o entendimento do que era aplicado para a época. Algumas coisas, elas já se cumpriram. Então, nós precisamos entender o contexto do que vamos ler e o que se aplica ainda hoje e o que não se aplica mais. Certo? E com relação a este capítulo,
Mais uma vez, este princípio, ele se repete. Depois, no final do estudo, nós sempre fazemos uma aplicação para os dias de hoje. Por isso é importante que você acompanhe o estudo por completo. Verso 1. O sacerdote não se contaminará, ou seja, ele não podia tornar-se impuro, uma vez que ele era a pessoa que entrava lá no recinto santo do santuário. Então, por isso, haviam estas leis, estas exigências mais severas. Eles compareciam ali próximo à arca de Deus, e o sumo sacerdote comparecia diante da arca no lugar santíssimo. Portanto, tornar-se cerimonialmente impuro era algo grave para um sacerdote ou sumo sacerdote. O fato de tocar em um cadáver tornava-o cerimonialmente impuro, portanto. Isso significa que a santidade, que é representado pela vida, e a impureza pela morte, são incompatíveis entre si. O verso 2 descreve uma exceção, salvo por seu parente mais chegado. Um cadáver, fosse por um santo ou pecador, era considerado impuro. No verso 4, o homem principal, o sacerdote, não podia seguir o costume normal de chorar pelos mortos, mas sempre manter a dignidade do ofício sacerdotal. No verso 5, fala com relação: não farão calva na sua cabeça, ou seja, não rasparão a cabeça, juntamente com o corte das extremidades da barba e o ferir a carne. Isso eram sinais de luto, tá? Empregados naquele período de tempo pelos pagãos. Um sacerdote que revelava sinais externos de desespero não estaria em condições de preencher o seu lugar apontado no culto do santuário. Costumes de luto envolvendo desfiguração do corpo também foram banidos, pois os sacerdotes, na qualidade de homens santos, tinham de ter corpos íntegros. Agora o verso 6 descreve mais uma vez o refrão de Levítico: santidade, santos serão. Embora Deus não tenha dois padrões de conduta para seu povo, Ele espera que os ministros, os líderes, deem exemplo à igreja por meio de uma vida santa. Afinal, Ele é um representante de Deus. O líder, ele deve ser, então, um exemplo de santificação e de obediência. O serviço de Deus sempre exige o melhor. Há 3 coisas enfatizadas neste capítulo sobre as qualificações para o sacerdócio. São elas: primeiro, condição física. A perfeição física representava a perfeição de caráter pela qual todos deviam lutar. Segunda, santidade. Sua vida devia ser sem mancha e a família sem reprovação. Uma igreja pode ser acertadamente julgada pela vida de seus membros, e talvez o teste mais preciso seja o padrão de santidade manifestado na vida do ministro. Terceiro, consagração. Os sacerdotes não podiam permitir que algo interferisse no serviço a Deus. O sumo sacerdote não devia chorar a perda de um ente querido ou assistir aos funerais de um familiar. Coisa alguma deveria afetar a obra de Deus. Agora o verso 7, falando ainda com relação ao casamento: não podia ser uma mulher desonrada, ou seja, que tenha perdido a virgindade.
era um requisito. Todo sacerdote e sumo sacerdote, quando jovens, precisavam casarem-se puros. Verso 9. Se a vida de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, a filha de um sacerdote seria queimada. Se a filha de um sacerdote se corrompesse, tornando-se prostituta, desonraria seu pai e assim nunca poderia argumentar que se prostituía por condições de pobreza, pois os sacerdotes e suas famílias deveriam ser mantidos pelas ofertas do povo, ou seja, eles sempre teriam o sustento. Outro agravante era que a prostituição cultual estava associada a muitas religiões pagãs dos povos de Canaã. Eram leis rígidas, como já estudamos nos capítulos anteriores. No verso 10, o sumo sacerdote. Embora as regras fossem rigorosas para um sacerdote, havia ainda mais rigor para o sumo sacerdote. Por exemplo, ele não podia rasgar as vestes, o que Caifás, o sumo sacerdote nos dias de Jesus, fez. Portanto, ele transgrediu esta lei, já no Novo Testamento. Ele também não podia chegar perto de um morto, nem que fosse o pai ou a mãe. As palavras de Cristo aos discípulos refletem esse ideal em Mateus 8:22. No verso 11, não se chegará a cadáver algum. Verso 12, não sairá do santuário. Os sacerdotes comuns serviam apenas por um curto período a cada ano. O sumo sacerdote permanecia sempre no seu posto. Ele deveria estar sempre disponível. Por isso não poderia se ausentar em viagem. Um sacerdote poderia substituir o outro em caso de emergência, mas ninguém podia oficiar no lugar do sumo sacerdote. Em tempos posteriores, ele passou a ter um substituto. Comentando o verso 14, tanto o sacerdote ofertante como o animal oferecido deviam estar isentos de qualquer mancha ou defeito, para satisfazerem as exigências de Deus. Só Cristo cumpriu plenamente estas exigências, sendo em si mesmo sem defeito ou mancha de pecado, e tendo feito do seu corpo um sacrifício perfeito, como ofertante e também como vítima. Esse é um detalhe muito interessante, não é mesmo? Jesus, nosso Salvador, ele primeiro foi a oferta. Ele ofereceu o sacrifício de seu próprio corpo. Ele foi a vítima. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Então só Cristo cumpriu plenamente estas exigências, tá? Agora o verso 15 diz que ele não profanará sua descendência. Os filhos das uniões mencionadas no verso 14 desqualificavam o sucessor do pai no ofício sagrado, assim como ele se desqualificava ao violar a lei que proibia esses casamentos. Essas regras foram dadas para preservar o sacerdócio como uma ordem santa. Os sacerdotes deveriam ser puros em todos os aspectos, para que pudessem merecer o respeito do povo. E o verso 17, em quem houver algum defeito. Agora, descreve os portadores de defeitos. Podiam servir em deveres menores, mas jamais poderiam subir ao altar, acender o fogo ou remover as cinzas. Podiam examinar os leprosos, cuidar das portas, manter o pátio em ordem, porém, não podiam desempenhar qualquer função estritamente sacerdotal. Eles não eram privados da renda regular dos sacerdotes e também podiam comer das ofertas dadas a eles.
para oferecer o pão de seu Deus, para trazer a seu Deus ofertas de alimento. E o verso 18, de rosto mutilado, ou seja, com defeito na face, ou desproporcionado. Então, isto quer dizer que os sacerdotes, eles precisavam ter também uma questão física em plena ordem. Não poderiam ter membros fora dos padrões normais. Tudo isso estava relacionado com a adoração a Deus, que tem e deve ser perfeito. Assim como o animalzinho não podia ter manchas e defeitos físicos, assim também se exigiu dos sacerdotes, que ministrariam no santuário. Agora vamos para o espírito de profecia, um texto complementar. O sacerdócio levítico. Por determinação divina, a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. Nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote de sua própria casa. Antes de existir o santuário, era assim. Nos dias de Abraão, o sacerdócio era considerado o direito de primogenitura do filho mais velho. Agora, em lugar dos primogênitos de todo Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para a obra do santuário. O sacerdócio, todavia, ficou restrito à família de Arão, a este e seus filhos somente. Permitia-se ministrar perante o Senhor. O resto da tribo estava encarregada do cuidado do tabernáculo. De acordo com as funções, foi indicada ao sacerdote uma veste especial, conforme já estudamos em Êxodo. Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes, aqui está agora o ponto ligando ao capítulo de hoje. Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes deviam ser de molde a impressionar aquele que as via, dando-lhe uma intuição da santidade de Deus, santidade de seu culto e pureza exigida daqueles que iam à sua presença. Não somente o santuário em si mesmo, mas o ministério dos sacerdotes deviam servir de exemplar e sombra das coisas celestiais, conforme está registrado em Hebreus 8, 5. E este texto está no Patriarcas e Profetas, páginas 350 a 352. Agora vamos à aplicação ao estudo de hoje. O livro de Levítico, embora possa parecer, ele não é exclusivo aos levitas. Até o capítulo anterior, as orientações são concernentes à nação de Deus na terra. Deste capítulo em diante, o foco é a liderança espiritual. Contudo, uma vez que o sacerdócio ilustra os crentes de hoje, Hoje, o apóstolo Pedro diz que nós somos também um sacerdócio santo. Cada um de nós hoje devemos aplicar em nossas vidas estes ensinamentos quanto a nos preservar puros, santos e sem mancha diante de Deus. As várias ordens quanto à pureza cerimonial, no casamento, por exemplo, na família, mostram a importância de nós cristãos ficarmos longe do pecado. A santidade, amigo ouvinte da palavra de Deus, não é obra de mãos pecaminosas. Pecadores não alcançam santidade pelas próprias habilidades. O sacerdote é santo ao seu Deus e deveria ser considerado santo pelo povo, porque ele oferecia o alimento do seu Deus. O próprio Deus é quem dá a ordem:
considerem-no santo. Por qual razão? Por suas obras perfeitas? Por seu padrão impecável? Não, de forma alguma. Deus mesmo responde: porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo, conforme os versos 7 e 8. Se lembram que o sacerdote primeiro oferecia sacrifícios por ele mesmo? Portanto, o foco nunca é o pecador, mas é o Senhor. O devaneio dos perfeccionistas, legalistas e fariseus está em focarem no ego em lugar da perfeição de Cristo. Deus declara: eu sou o Senhor. Ele reitera: eu sou o Senhor que o santifico. Qualquer santidade baseada na humanidade não passa de falsidade espiritual. A religiosidade desfocada é uma aberração teológica. É rígida, baseada na crítica, no julgamento, na condenação, na humilhação, objetivando promover o próprio orgulho e a vaidade satânica. A função sacerdotal deveria ser realizada por pessoas sem defeitos físicos, pois apontavam para Cristo. Lembram que tanto o sacrifício quanto o sacerdócio representava Jesus? Dá para entender então por que o capítulo de hoje nos apresenta todas estas leis e regras? Contudo, os portadores de deficiências, conforme vimos anteriormente, os coxos, cegos e anões, estando afastados da função sacerdotal, mas não da condição sacerdotal. Isso ilustra que os defeitos na vida do crente não anulam a nossa posição em Cristo, nem a nossa recepção da graça. Conforme vimos também, eles comiam do pão sagrado, o pão do seu Deus, mas eram limitados na utilidade do ministério. Portanto, servir a Deus é um privilégio que vem junto com uma exigência essencial de santidade. Santidade ao Senhor. Do casamento ao luto, a postura do líder espiritual deveria ser diferente. Amados, diante disso, numa geração corrupta, como nós vivemos hoje, adúlteros, a santidade e a pureza da vida devem ser atribuídas a cada um de nós que pretendemos comparecer diante de Deus. Mas esta obra somente será realizada pela santificadora obra do Espírito Santo em nossas vidas. Conforme disse Deus: eu sou o Senhor que os santifica. E finalizando o nosso estudo de hoje. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e subiu aos céus, tornando-se uma vez por todas o nosso sumo sacerdote. O sacerdócio uniu-se agora ao discipulado. Hoje, como já falei, todos nós, eu e você, somos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, conforme 1 Pedro 2, 9. Todos nós recebemos o sagrado privilégio de sermos testemunhas de Jesus. Cada um em sua esfera de influência pode participar desta obra. Aos pastores cabe a função de pastorear, de cuidar do rebanho do Senhor. Mas é o cuidado que devemos ter de uns para com os outros que mantém o rebanho unido e forte. Santidade não se limita a padrões de comportamento, e sim em imitar o perfeito padrão que é Jesus Cristo.
Se homens e mulheres assumirem cada qual a sua função, como o Senhor nos orienta em sua palavra, vamos ter certeza que as famílias do povo de Deus serão abençoadas. A sua igreja será fortalecida e o mundo será sacudido pelo último clamor. E mais rápido veremos o regresso de nosso Senhor e Salvador, que nos santifica. Amém? Deus seja louvado por sua palavra. Capítulo 21 de Levítico, portanto, nos traz ensinamentos especiais a cada um de nós, ligando estas instruções que foram dadas aos sacerdotes no templo levítico e como estas prescrições devem ser hoje aplicadas em nossas vidas. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos ajude para que possamos refletir e possamos aplicar em nossas vidas. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo seu maravilhoso amor e cuidado, pela sua misericórdia que se renova mais uma manhã. Obrigado, Senhor, porque em sua palavra nós podemos ouvir a sua voz e podemos, Senhor, assim conhecer a tua vontade para nossas vidas. Queira abençoar cada participante deste estudo. Fica conosco neste dia e ajude-nos, Senhor, em nossas necessidades. Perdoe os nossos pecados, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembrando que se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilhe e deixe o seu like para que esses estudos possam alcançar muitos corações. Um grande abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.